Várias perguntas pelo Facebook da mesma indagação. Qual seria a tradução bíblica, a versão bíblica que eu recomendaria para a igreja? Bom, essa é uma boa pergunta. Acho que vale a pena a gente gastar aqui um minuto disso. Você primeiro tem que entender duas coisas que estão por detrás das traduções. Primeira é a questão do texto grego. Estou falando do Novo Testamento. Tá? Primeiro, tem no Antigo também, mas no texto grego do Novo Testamento essa questão se torna mais aguda. Você tem basicamente dois textos gregos. Você tem um que é chamado texto crítico, que é baseado em 3 ou 4 manuscritos mais antigos, datando do século 2, 3 e 4. E você tem o chamado texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos documentos antigos, textos manuscritos antigos, mas que datam de bem mais cedo, bem mais tarde para nós, né? Datando aí do século 8, 9 e 10. Então, a pergunta é, o que está mais próximo do original? Os mais antigos ou a maioria dos manuscritos? E não tem uma resposta fácil, porque se você disser são os mais antigos, a pergunta é, esses mais antigos, datando do século 3º e 4º, por que eles foram preservados? Eles podem ter sido preservados, primeiro, porque eram bons, a igreja então valorizou, ou eles foram preservados porque eram ruins. O pessoal viu que eram cópias ruins e botou dentro de um vaso de barro lá e deixou, porque o texto bom era copiado até se gastar. Por isso que a gente não tem cópias do século I, II, porque elas se gastaram e se perderam de tanto serem copiadas. Se você tem manuscritos do século III e IV, é porque a igreja disse, esse texto é ruim. Né? Então, guarda aí em qualquer lugar. Então, você pode interpretar de maneiras diferentes a questão da antiguidade. Então, você tem competindo dois textos, o chamado majoritário e o texto crítico. O crítico é baseado nos manuscritos mais antigos e o majoritário, o nome está dizendo, na maioria dos manuscritos. As nossas traduções, a maioria delas se baseia no texto. Todas as traduções, quase todas as traduções da Sociedade Bíblica, por exemplo, se baseiam no texto crítico. Almeida, atualizada, a corrigida se baseia no majoritário. E tem um estilo de tradução que eu vou falar daqui a pouco. A NVI no texto crítico, Bíblia da Linguagem de Hoje no texto crítico. Almeida Fiel, baseado nos olhos manuscritos, é baseado no texto majoritário. A Sociedade Trinitariana, baseado no texto majoritário. Então, você tem essa questão dos textos. No final, a diferença entre eles é mínima. Eles vão divergir em questões que não afetam a teologia bíblica. As grandes diferenças são o final de Marcos 16, o trecho da mulher adúltera, a chamada Coma Ioanneus, que é 1 de João, capítulo 3, capítulo 5, que fala 3 dá o testemunho no céu, 3 dá o testemunho na terra, que é uma prova da Trindade. Nenhum desses textos, se tirados, vai afetar a nossa teologia bíblica. A gente tem outras maneiras de provar a Trindade. O texto da mulher adúltera não prova nada que não tem em outros lugares. E o final de Marcos 16, que manda pregar o evangelho, que vai ter sinal e prodígio, você encontra no livro de Atos. Então, nenhuma dessas diferenças afeta a teologia bíblica como um todo. Então, essa é a primeira boa notícia. Segunda questão que tem que ser levada em consideração quando você está avaliando traduções é que existem dois métodos de tradução. Um é chamado de equivalência formal, em que você transmite palavra por palavra. Palavra por palavra. Então, você vê a palavra no hebraico e qual seria o equivalente daquela palavra no português. Você traduz palavra por palavra, dando o sentido de acordo com esse relacionamento de palavra com palavra, é chamado de equivalência formal. Então, por exemplo, no hebraico está dizendo assim, ou no grego, né? Amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. Essa é uma tradução formal, porque a palavra entranhável, splagna no grego, significa tripa. Né? Então, daí entranha. Então, traduziu como está no grego. A pergunta é, quem lê hoje
Amai-vos com amores das tripas, entranháveis. Faz sentido para hoje no português? Mas é uma tradução fiel, não é? Fiel porque traduziu literalmente, mas se torna infiel. Porque o sentido é você ter que se amar de dentro, né? Com tudo que você é. Então, se uma tradução for amai-vos de coração, é mais fiel do que dizer amai-vos com as suas tripas, embora o grego esteja dizendo amai-vos com suas tripas. É porque naquele tempo se pensava que a sede das emoções era a tripa. Porque convenhamos, quando dá uma emoção, qual a primeira coisa que é afetada? Foi mal, desculpa. Então, aí vem o segundo estilo de tradução, é chamada equivalência dinâmica. Você primeiro interpreta a frase no original e pergunta qual seria o equivalente dinâmico naquela língua. Não é palavra por palavra, mas o sentido. E aí, agora vamos lá. Equivalência formal, quem é que usa? Almeida corrigida, aquela antiga Almeida. Então ela é equivalência formal. Você vai encontrar entranháveis, você vai, por exemplo, encontrar nas versões mais antigas, Deus fortalece o meu chifre. Está lá no Salmo, porque diz literalmente. Mas só que chifre em hebraico se referia ao chifre do boi, que significava o quê? Força. Então uma tradução moderna diria, Deus fortalece a minha força, embora no hebraico esteja dizendo chifre. Então, a corrigida... Vou falar sério já. Então, a corrigida, ela segue, entende? Ela traduz palavra por palavra, e eles dizem que isso é que é ser fiel. Não necessariamente. A outra tradução, ela possibilita paráfrase, e é aí que está o problema. Se você vai encontrar equivalência dinâmica, você pode ter uma Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, que é mais do que uma tradução, já é uma paráfrase. Ela procura dar, na linguagem bem popular, transmitir determinados conceitos. Só que aí você tem um problema do outro lado. Tem algumas palavras na Bíblia que elas estão prenhes de significado. Por exemplo, a palavra justificação. A Bíblia na linguagem de hoje traduz como aceitação. O argumento é que justificar não é um conceito que brasileiro está acostumado. A ideia legal de justificação. Sim, mas aceitar não é a mesma coisa. Né? Aceitar é um dos efeitos da justificação, porque Deus nos justifica, então Ele nos aceita. Não é a mesma coisa. Então a Bíblia na linguagem de hoje, no afã de evitar os problemas do texto, de traduzir literalmente, ela acaba indo para um outro extremo. É uma tradução boa em vários sentidos. Tem passagens na Bíblia da linguagem de hoje que eu acho melhor do que a Almeida, que é a NVI. Né? Os caras foram muito felizes em fazer isso. Mas como um todo você tem que ler com cuidado porque usa esse esquema de equivalência dinâmica. NVI tenta usar uma combinação das duas. Então eu diria assim, no extremo da equivalência formal, você tem a corrigida, Almeida, não é? E do extremo esquerdo aqui você tem a cabana. Cabana não, é a cabana, né? Não, a mensagem. A mensagem, não é isso? A cabana, eu estou com a cabeça. A mensagem. Então, aqui, vindo de cá, do formal para a equivalência dinâmica, você tem a corrigida e você tem a mensagem. Aí você vai ter a Almeida atualizada e as parecidas com ela, NVI, Bíblia na linguagem de hoje, e aí a mensagem. Então, pergunta, o que você deve usar na igreja? Resposta, depende para quê? Para pregar, eu prefiro aquelas que usam o texto crítico e um método de equivalência que mistura formalidade e equivalência. Então, NVI e Almeida. Então, eu acho que as duas são boas para pregação, para exegese e para estudo. Tem as duas, estude as duas, eu prefiro Almeida. Mas gosto de ler também na NVI. Tá bom? Se você quer usar outras traduções para comparar, então eu pegaria a corrigida, que tem uma versão bem formal, a equivalência formal, e pegaria a mensagem ou a Bíblia na linguagem de hoje. Para você comparar, apenas para comparação, mas para trabalho pastoral, eu recomendaria a Almeida e a NVI. Almeida em primeiro lugar, né, atualizado, e a NVI também em segundo lugar. Tá bom? Essa é a resposta que eu daria.